Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na Coletiva do Juba. Olha só, vou te atualizar agora de todas as notícias do São Paulo Futebol Clube. Vai ter estreia? Vai ter estreia no São Paulo nesse jogo contra a Ponte Preta. Quero te atualizar de algumas coisinhas que estão acontecendo no São Paulo, mas é o seguinte, o bicho pegou com relação ao gramado sintético. Você tá acompanhando essa história? Aí agora deve ter uma mudança gigantesca aí. Eu quero falar também com vocês sobre Araruna e Bissoli. Você vai ficar muito bem informado nesse vídeo e tem coisa muito bacana que eu trago pra vocês aqui agora, beleza? Então tamo junto, eu sou o Juba, se inscreva aqui neste canal Coletivo do Juba, já somos em 138 mil familiares, chegamos a essa marca muito top. Quando chegar em 140 mil, eu vou preparar uma coisinha muito especial pra vocês aí que estão comigo, viu? E ó, chega no like, deixa um likeinho pra dar essa moral, que você também me ajuda com esse like aí, beleza? Deixa eu já começar com essa polêmica do gramado sintético, porque a coisa ficou feia aqui, hein? Olha só, alguns jogadores que eu tava olhando, os caras que se manifestaram ali foram Thiago Silva, ó, Lucas Moura, Thiago Silva, Neymar, Gabigol, Felipe Coutinho, vários caras que eu vi que eles foram lá, o Alan Patrick do Inter, os caras reclamaram pra caramba do gramado sintético e compartilharam uma postagem que tinha alguns dizeres aí e o Palmeiras rebateu. E isso aqui vai dar pano pra manga agora, mas é muito pano pra manga, olha só. Deixa eu pegar aqui. Então foi assim, ó, os caras eles postaram um negócio assim, que fala que é preocupante ver o rumo que o futebol brasileiro está tomando. Essa é a mensagem na postagem de cada um desses jogadores, tá? Que é preocupante ver o rumo que está tomando. Com o tamanho e representatividade do nosso esporte, esse debate nem deveria existir. Os caras já metem essa que tipo assim, nem era pra discutir que era pra ter gramado sintético aqui mais. Que papo é esse? Que gramado normal? Por quê? Porque os jogadores eles se machucam, né? E aí tem o Palmeiras rebatendo que não tem base científica. E aí falam assim, ó. Nas ligas respeitadas do mundo, os jogadores são ouvidos e investimentos são feitos para assegurar a qualidade dos gramados nos estádios. A solução para um gramado ruim é fazer um gramado bom. Simples assim. Futebol é natural e não sintético. Então eles reclamam que aqui nas federações, na FIFA, os caras não estão ouvindo os jogadores e que lá fora falam que os jogadores são ouvidos. E futebol é natural e não sintético. Quando eles mandam essa, eles estão no meio de campos como o do Botafogo, Atlético Paranaense, o do Palmeiras, esse Allianz Parque, também tem o Pacaembu, que entrou na onda, e aí o Palmeiras, ele vem se defender, e a defesa do Palmeiras, meus amigos, pasmem, ela é muito convincente, mas muito mesmo. Só que o Palmeiras, eu vou ler aqui as palavras bem rapidinho, tem pouquinhos, não vou ler tudo, tá? Eu vou dar uma resumida pra ficar legal o vídeo, mas o Palmeiras, quando ele rebate, ele é convincente, convence mesmo. Mas aqui tem um papo aqui que eu acho que fica legal também, olha só. Ele fala que o campo sintético do Allianz é certificado pela FIFA, que bababá, que bibi, o negócio térmico e tal, tá tudo legalizado. E teve uma reforma ano passado, começo do ano e tal, beleza. E aí quando eles falam isso, eles falam assim, ó, não há qualquer comprovação científica de que lesões, de que tem risco de lesão em campos artificiais, seja maior do que em campos naturais. Tipo assim, não importa, não tem nada comprovando cientificamente que no gramado sintético machuca-se mais do que no gramado natural, tá? Essas aqui são as palavras do Palmeiras. Pelo contrário, recente estudo publicado pela revista The Lancet Discovery Science, que é... não sei nem que revista que é essa aqui, mas é uma ciência, um discovery aqui, né, do Lancet aqui, fala assim, que aponta que a incidência de contusões, a maioria das contusões, o que tem acontecido, a incidência, em jogos de futebol disputados em gramados artificiais é inferior a lesões em gramados naturais. E eles continuam comunicado, mas tipo assim, estão falando que se machuca mais no natural do que no artificial. E isso segundo essa revista aí, Science Discovery Lancet Discovery Science, fala que gramados sintéticos, igual do Palmeiras, estão se machucando menos. Olha que coisa curiosa. E aí eles falam assim, ó,
Além do Allianz Parque, outros estádios, como também o Newton Santos do Botafogo, a Liga Arena do Atlético Paranaense, blá, 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 e o Pacaembu já fizeram isso daí também. Também reabriu após o período do blá, blá, artificial. O gramado do Allianz Parque passou por reforma, isso aqui eu já falei pra vocês. E aí fala assim, por fim, isso aqui é interessantíssimo. Aqui, olha que legal. O Palmeiras colocou-se à disposição para discutir gramados de campo do futebol brasileiro, respeitando a manifestação dos jogadores. Então o Palmeiras não fechou as portas. Está respeitando a manifestação dos jogadores e abre uma mesa redonda aí para discutirem qual que vai ser o futuro do futebol e dos gramados, né? E aí fala assim, ó. Por outro lado, considerou as críticas rasas e sem base científica. Tirou um sarrinho da manifestação dos jogadores porque não tem base científica. Não tem estudo que comprova que na grama sintética se machuca mais. O clube respeita a opinião dos atletas que manifestaram preferência por gramados naturais, considerando urgente o debate. Eles consideram que é urgente fazer o debate programado para o futebol brasileiro, contudo, não será solucionado com críticas rasas. Então o Palmeiras, ele fala, eu estou aberto à discussão, mas não aceito que a crítica seja feita de forma rasa. Olha só, meu povo, eu tenho aqui uma posição muito, muito simples em relação a isso aqui. Não tem meias palavras. Acho sim que o campo é ruim, é péssimo, os jogadores reclamam, e aqui não é só de contusão, aqui também reclama-se muito de velocidade da bola, mas eu tenho pra mim, sem base científica também, que o jogador que treina lá está acostumado. O jogador do São Paulo que não treina lá, a chance de se machucar pra mim é sim maior, tá? Então é isso. Agora, o que eu faria? Qual que é a solução? Se eu sou o São Paulo, o Morumbi já está com gramado sintético também. E aí meu parecer é muito simples. O Palmeiras melhorou a sua vida de ganhos de títulos, melhorou a sua trajetória, o seu tamanho depois do gramado sintético. Porque sim, quem treina lá, na casa deles lá, é dificílimo você chegar e conseguir se adaptar e ganhar naquele campo. O Botafogo mudou de tamanho depois do sintético. O Atlético Paranaense melhorou muito enquanto história depois do sintético. E o Palmeiras também. Então eu sendo São Paulo, eu sendo Júlio Casares, já corta umas gramas sintéticas aí, coloca no Morumbi, não é legal, eu prefiro a grama natural também. Agora, já que os caras estão mudando de tamanho, vamos nós também ganharmos umas Libertadores aí, uns brasileiros, umas Copas do Brasil, e aí sim de todo, os caras que vierem se machucarem lá, o Arrascaeta, o Neymar aí, o Alan Patrick, paciência, ué. Só o São Paulo não pode ter, o Flamengo, por que o Palmeiras e o Botafogo podem? Então eu discordo, ou é pra um, ou é pra ninguém, ou é pra todos, ou é pra ninguém. Não tem condição de ser nada diferente disso, na minha opinião, tá? E meus amigos, o São Paulo amanhã ele pega a Ponte Preta e tem duas novidades aqui, três novidades em relação a esse jogo. A primeira delas é que o jogo foi antecipado. O jogo que seria em outro horário agora será às 19h30. Quero deixar isso bem claro pra todo mundo, porque o jogo é 7h30, tá? Então é legal, acaba mais cedo, quem quer ir pra casa. É difícil chegar, né, no campo, porque você saiu do trabalho às 6 pra chegar às 7h30 lá é treta, é complicado. Mas também, quando sair, tem o metrozão, tem o busão pra pegar, pra ir embora, é melhor. Eu acho que o jogo mais cedo é menos mal, né? Não sei agora que essas chuvas que estão rolando à tarde aí, se rolar amanhã, mas eu vou torcer pra ser um bom espetáculo. O São Paulo deve ir com o time na totalidade reserva. O São Paulo com aquela prerrogativa de não machucar jogadores. O controle de carga, né? Descansar os jogadores para não se machucar, ele deve colocar o time reserva. Aí, pode ter o Lucas e o Oscar? Até pode. O Zubeldia pode colocar porque eles foram poupados no último jogo. Mas a tendência é que eles não entrem, que seja o time na totalidade reserva. E aí veremos o Wendel, que foi registrado para jogar amanhã. Está relacionado e o Wendel talvez não saia jogando, mas o Wendel deve jogar pelo São Paulo Futebol Clube. Então é uma estreia das mais esperadas do ano. Acho que a mais esperada do ano foi a do Oscar, né? E a do Wendel é a segunda mais esperada, apesar da excelente fase que vive o menino ali, o Enzo Dias, tá jogando pra caramba, tá enchendo de orgulho os olhos são paulinos, mas o Wendel chegou e vamos ver agora do que se trata. Não tô nem falando que deve ser o Wendel, o Enzo Dias, não. Quero ver igual vocês, eu quero ver o Wendel. E o Cédric Soares é outro que também vai ter a chance, vai jogar, e o tricolor paulista pode ser que aqui tenha também uma gratíssima surpresa e coloque esse rapaz muito em breve como lateral direito titular, dá um descanso pro Igor Vinícius, para ele repensar ali algumas decisões que ele toma em campo, né? Tem tido decisões meio incorretas e tal. E acho que fica por aí as notícias do São Paulo. O Zubeldia segue no cargo do tricolor.
ali como técnico garantido agora no Campeonato Paulista, depois da classificação e daquela fase turbulenta que teve até o jogo do Palmeiras, o Zubeldia ele consegue ficar no São Paulo. Então agora o São Paulo, de fato, não pensa na troca do técnico, independente dos resultados contra a Ponte Preta e também depois no domingo contra o São Bernardo. Um caso curioso desse jogo, desses dois jogos do São Paulo, é que Ponte Preta e também o São Bernardo, eles são os times que estão disputando com o Palmeiras ali com unhas e dentes, disputando a vaga para mata-mata do Paulista. Então vão passar apenas dois. O Palmeiras é o terceiro colocado da chave. São Bernardo, Ponte Preta e Palmeiras. Não lembro a ordem dos dois de cima, mas o Palmeiras é terceiro. E o São Paulo quis o destino que ele pegasse os dois rivais do Palmeiras que estão na frente do Palmeiras. Então se o São Paulo perde os dois jogos, o Palmeiras fica em maus lençóis e deve até mesmo ser eliminado. A torcida independente, na figura do Baby ali, um dos líderes, né? Ele veio e falou, vamos tomar um golzinho da Ponte Preta e tal. Ele fez uma brincadeira que levou grande parte da torcida do São Paulo a realmente querer que o time entregasse, coisa e tal. E eu, assim, levando em consideração a minha posição aqui, eu tenho o microfone, eu tenho a câmera, o canal aqui que é o que conduz e coisa e tal, eu tenho que ter muito mais responsa, né, do que a opinião. Então você dê opinião sincera no comentário aí, tá? E eu, como eu sou muito mais ponderado do que precisa ser, eu já falo sim, totalmente na boa, tá? Entrega, São Paulo! Você pode entregar sim. É pra entregar sim, que aí, Palmeiras que sim. Azar, Palmeiras. Você foi depender do São Paulo, não deveria ter dependido, né? Então agora o São Paulo também que se lasque também, né? Azar do Palmeiras, né? Não. Meus amigos, eu tava fazendo uma pesquisa aqui de alguns jogadores e eu fiquei a tarde inteira fazendo pesquisa, mas é um hobby meu, tá? Não precisa se preocupar comigo, não, eu tô bem, tá? Pesquisando jogadores como Chaves, lembra do Chaves? O centroavante Chaves, que veio do Boca Juniors, canhoto e tal, ele fez um golaço contra o Atlético Mineiro, numa Libertadores, lembra? Muitos São Paulinos consideraram a passagem dele por aqui da hora. Eu tava olhando, ele tá com 33 anos, encostado, sumiu do mundo aí, mas está jogando ainda. E aí, eu olhando os elencos do São Paulo, eu vi o que tinha, eu me deparei com o Araruna. Lembra do Araruna, que jogou com o Diego Aguirre? Ele era um dos queridinhos do Rogério Ceni, inclusive. O Araruna, ele praticamente não joga faz 3 anos, cara. Ele se machucou lá na Inglaterra em 2022 e o cara não jogou mais depois disso e hoje ele está sem clube. Olha que coisa triste. Então eu queria deixar aqui o meu desejo, né, de melhoras pro Araruna, urgente, e que ele dê a volta por cima. Eu tava fazendo uma pesquisa bem aprofundada mesmo, e aí tava olhando, centroavante, lembrando dessa má fase do Caleri, lembrando, não que o Caleri tenha que sair, pelo amor também, por favor, não é isso não, e lembrando também que um cara igual o Rian Francisco, das duas uma, cara, ou ele faz igual o Juan, para de jogar e sai de graça, igual o Juan Thales Vander, ou Juan teve uns 5 milhões de antecipação aí, né? Mas sairia de graça. Ou ele faz igual o David Neres, o Antony, não tem boi. Ele joga o que nós estamos esperando e do nada ele vale aí, nas mãos do Palmeiras, do Flamengo, 700 milhões, nas mãos do São Paulo, 50 milhões e vai ser vendido e vai brilhar no Ajax da vida. O Rian Francisco, ele é um cara muito bom. Ele é um cara da equipe de base do São Paulo e o Caleri vive uma fase horrorosa. O André Silva tentando dar a volta por cima, não vejo o André tão motivado a jogar pelo São Paulo, tá? Tô dizendo isso porque fiz ali uma leitura do rosto do cara, das palavras, do ânimo. Ele me parece desanimado. Ele me parece que ele veio pro São Paulo esperando A, encontrou B e a cada dia piora. O Caleri com uma titularidade irreversível, né? Uma titularidade segura, que não perde de jeito nenhum, não importa quanto jogue bem ou quanto jogue mal. O Zubeldia considera que o Caleri ele é peça fundamental pro esquema. E o Caleri joga. Até o Rian Francisco é o cara que é mais pedido pela torcida hoje. Então o André Silva, um cara bastante inteligente, um cara bastante... Como é que eu não vou chamar de intelectual também, mas é um cara assim bem eloquente, sabe? Ele não é aquele boleiro que, como é que é? Sabia não, sabe? Ele me parece um cara bem inteligente. Eu acho que ele sentiu que a atmosfera pro lado dele no São Paulo, ela não é das melhores. Então não duvido nada o André Silva amanhã depois ir embora do São Paulo e o São Paulo contar com Caleri, Rian vendido e tal. O São Paulo deve ir buscar um centroavante muito em breve no mercado e eu não duvido nada. E aí, olhando os centroavantes, eu vi o Bissoli. Você se lembra
lembram do Bissoli? Ele é a equipe de base do São Paulo, tá? Ele está hoje, olha que coisa interessante esse Bissoli aqui. Ele tem hoje 28 anos, agora eu perdi aqui, onde que eu olhei aqui que ele estava com 28 anos. Mas o Bissoli, acho que até devo ter aqui a pesquisa, mas o que eu acho legal? Ele não fez nem 30 ainda. Ele está jogando hoje lá no Buriram United, que é um time da Tailândia. Você fala, tá, Juba, o que importa um time da Tailândia na fila do pão? Ele jogou em alguns times aqui no Brasil, esteve no Cruzeiro também, esteve em alguns times e esteve no Ceará. E aí ele acaba indo para esse Buriram, lá da Tailândia, onde o técnico é o Osmar Loz. Lembra do Osmar Loz, que treinou o Corinthians aqui? Se eu não me engano, a equipe de base da seleção brasileira, se eu não me engano. Mas eu lembro mesmo que ele era do Corinthians. Chamavam de Osmar Lost, né? Lost, que é o perdidaço. E aí, o Bissoli, ele está agora, nessa temporada, com 8 jogos, olha que número, 8 jogos, 4 gols e 1 assistência. Aí então são 5 participações em gols, sendo 4 gols e 1 assistência em 8 jogos. É muito número bom de um jogador da equipe de base do São Paulo. E você fala, tá, e daí? Ele pode vir pro São Paulo? Poderia. O contrato dele no time da Tailândia, ele vai até maio de 2025. Maio desse ano. Nós estamos em fevereiro, né? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Ele tem mais 3 meses de contrato com esse Buriram United da Tailândia. E ele é um jogador que está disponível. Então, assim, eu tava olhando também o Raniel, Chaves, fiquei olhando um monte de centroavante. O Raniel também tem feito bons jogos, bons gols, mas ele tá longe aqui, longe, tá? Tipo o Bissoli. E o Bissoli é mais novo. Ele não chegou a dar errado no São Paulo, o Bissoli. Ele não teve oportunidades. Então é um tipo de jogador que se eu fosse dirigente do São Paulo, olhando, eu não iria buscar, tendo Caleri, André Silva e Rian. Com certeza não. Eu iria buscar aí o Brenner se eu vendesse o Rian e tal. Agora, olhando pro geralzão, Caleri em má fase é uma realidade. André Silva podendo sair é outra realidade. E o Rian, que não é jogador pro futebol brasileiro, a mesma coisa do Vinícius Júnior, sabe? Do Paquetá. São jogadores que você olha, o Estevão do Palmeiras aí, você olha pro cara desse e você fala, não é jogador aqui pro Brasil. Esse Depay do Corinthians aí, se jogar bola mesmo, ele vai embora. Sabe, não tem jeito. O Neymar não é jogador do Brasil. Se ele jogar bola agora no Santos, ele acaba indo embora de novo. Então, eu acho que o Rian Francisco, nós deveríamos aceitar a realidade. O Zubeldia não vai usar, aí o Zubeldia vai cair no São Paulo, acho que ele vai ser demitido muito em breve, e aí sim o próximo técnico pode usá-lo. Mas nós teremos esse problema. Jogar mal é melhor por o Caleri. Jogar bem vai ser vendido. Então, ir buscar um centroavante em algum momento, não vai ser algo errado. E esse Bissoli, equipe de base do São Paulo, ficando livre no mercado, ele passa a ser uma das possibilidades boas. Tem que saber fazer o futebol com inteligência. Tem que saber ir buscar. Aliás, vocês viram o Rames Rodrigues aí, jogando lá pelo León do México? O Rames Rodrigues também jogando pelo León do México, está assim com 4 assistências e 1 gol, jogando também pouquíssimos jogos, o cara tá virando ídolo do León, e é um jogador que aqui no São Paulo não deu nada certo, concordo, mas agora ele está jogando no León a bola que ele estava jogando lá na seleção colombiana, e eu acho que assim, bom pro Rames, né, bom pra Colômbia, uma pena, eu lamento, uma pena ter lembrado do Rames passando pelo São Paulo, não dando certo, e agora o cara poder aí dar super certo lá fora. Vamos torcer por enquanto pro Lucas Moura e pro Oscar, né? Porque nós temos o melhor que o Rames aí, é o Lucas e o Oscar. É só o Zubeldia conseguir fazer eles jogarem. E aí não pode ser ponta esquerda, ala esquerda, ponta direita, ala direita. Tem que ser os 2 meias e o São Paulo consegue ter um time absolutamente competitivo. É ou não é? O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, chega no likeão aí. Tamo junto. Abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!